Desde o princípio da Quaresma, vimos a preparar-nos com obras de penitência e de caridade. Hoje estamos aqui reunidos para darmos início, em união com toda a Igreja, à celebração do mistério pascal do Senhor, isto é, a sua paixão e ressurreição. Foi para realizar este mistério da sua morte e ressurreição que Jesus Cristo entrou na sua cidade de Jerusalém. Por isso, recordando com fé e devoção esta entrada triunfal na cidade santa, acompanharemos o Senhor de modo que, participando agora na sua cruz, mereçamos um dia ter parte na sua ressurreição. Então vamos dar início a esta celebração solene em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, conforme deixei claro no início da nossa celebração, hoje nós estamos a dar início a uma grande semana na nossa Igreja, na nossa Semana Santa. A Igreja hoje nos apresenta este Evangelho da Paixão, que vai se repetir na Sexta-feira Santa. Talvez não tivéssemos necessidade de começar a meditarmos o mesmo Evangelho que nós vamos escutar na Sexta-feira. Mas a Igreja, ela é sábia e ela pede que cada um de nós aqui, cada um dos cristãos e aqueles nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, pela Rádio Maria, possa voltar a fazer aquela retrospectiva da história da paixão e morte de Jesus. O que nós precisamos é analisar personagem por personagem que aparece nessa história da ressurreição, aliás, da paixão do Senhor. Conforme nós ouvimos, o texto começa quando Jesus estava na casa de Simão, o leproso. Jesus foi lá ministrar o. Então nós vemos o Simão o leproso. Depois, na mesma casa, aparece uma mulher, que alguns dizem que é Maria Madalena, outros dizem uma outra mulher pecadora, que vai perfumar a Jesus, ou perfume caro, e esse ato incomoda os que estão ali. Então você tem aí uma mulher que foi perfumar a Jesus. Depois estão ali os incomodados que dão proposta que aquele perfume deveria ser vendido para que se dê o dinheiro a quem? Aos pobres. Então você vê aqueles que estão a dar essa proposta porque ficaram incomodados por um desperdício. Quando alguém faz alguma coisa boa para Jesus, incomoda outras pessoas. E Jesus responde que a mulher fez coisa boa para mim hoje. E isso foi bom, porque a mim hoje não me tereis. Mas os pobres sempre tereis. Jesus tem que ensinar alguma coisa. Existem pessoas valiosas na sua vida que você deixa de fazer o bem quando há tempo. E você se perde por coisas que sempre existirão nesta vida.
Por exemplo, enquanto você termina brincadeiras no acaba, você vai brincar tire no acaba, você vai tirar a pele. Mas existem algumas pessoas importantes da sua vida que estão ao seu lado, que elas não estarão eternamente ao seu lado. Por isso que Jesus diz: a mim não me tereis, mas os pobres sempre tereis. Se você quiser fazer caridade aos pobres, sempre existirão pobres para você fazer caridade. Mas a Jesus não estaria ali. Mas Jesus quer dizer: a sua mãe nem sempre estará consigo, o seu esposo nem sempre estará ali, a sua esposa ainda, os seus filhos. Então é hora, é tempo de você valorizar, amar aqueles que estão do seu lado, e nem sempre você terá. A experiência nos mostra isso. Todas as vezes nós estamos a distinguir um irmão, uma irmã, numa missa fúnebre. Eu, padre, costumo prestar muita atenção nas mensagens, nos elogios fúnebres, mas também no semblante das pessoas que choram pela perda de um ente querido. Mas, acima de tudo, pelo tempo que elas desperdiçaram com coisas que não acrescentam, que não geram resultados, quando poderiam expressar o seu amor para as pessoas amadas, as pessoas importantes. Jesus está nos ensinando isso. Depois disso, estavam os discípulos de Jesus, que estão preocupados em preparar a Páscoa, a festa com Jesus, e perguntam ao mestre: onde é que o mestre quer que nós preparemos a festa? E Jesus orienta, e eles vão cumprir aquilo que Jesus orientou. Então, será que você está no lugar desses discípulos? Ainda nesses discípulos, Jesus anuncia que um deles, daqueles que metem a mão no prato com ele, irá cometer uma barbaridade, vai entregá-lo aos seus inimigos, aqueles que perseguem. Será que você não é um desses? Porque os discípulos se perguntavam: será que sou eu? Quer dizer, haverá um que vai trair a Jesus. E todos juntos somos todos nós. Quando traímos os nossos amigos, quando traímos os nossos parceiros e as nossas parceiras, quando traímos os nossos pais e os nossos filhos, estamos a trair ao próprio Jesus, porque nós estamos a trair pessoas que fazem de tudo para a nossa felicidade, pessoas que estão preocupadas com o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, pessoas que mereciam gratidão, estão a receber do nosso lado ingratidão. Sempre que você foi ingrato a alguém, você foi traidor, você foi Judas. Mas existem também outras formas de você ser Judas. Quando você abençoa com a boca e amaldiçoa no seu íntimo, no seu coração. Existem pessoas que estão a embelezar o seu rosto com um sorriso bonito, mas o seu coração está amargurado, o seu coração está cheio de ódio, de inveja, de perseguição, entre outros sentimentos pecaminosos. Quando você faz isso, você mete a mão no mesmo prato por Jesus. Em contrapartida, você trai. Por isso que a traição só é traição quando vem de alguém que nós não esperávamos. Alguém que nós enchemos de amor, de carinho, de afeto, confiamos, acreditamos nela, fazemos um grande investimento quando não merecia. E do nada nós estamos a receber ingratidão. Porque quando a rejeição ela vem de um adversário, de um inimigo, já não é traição. Porque do inimigo, de um adversário, você jamais colherá rosas, jamais receberá aplausos. Então,
traição é quando realmente nós mesmos esperamos. Então estamos nesse caminho, cada um de nós se colocar. Onde é que eu me enquadro? Mas não se enquadrar porque você gostou do personagem, mas se enquadrar através das suas ações, do seu pensamento, da sua maneira de agir. E você vai dizer, não, e ser sincero consigo mesmo. Eu sou quem? Eu sou o quê? Nesse episódio da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso nós precisamos fazer toda essa semana. É nosso TPC. A Semana Santa é para refletir isso. Depois nós encontramos então o próprio Judas, que vem e traz Jesus. Mas ele não estava só. Estava com os soldados, estava com os sumos sacerdotes, estava também com alguns líderes políticos daquela época. Então Jesus foi um negócio de uma parte daqueles que viviam com ele. Um negócio de uma parte daqueles que diziam que eram mensageiros de Deus, os sacerdotes, os sumos sacerdotes. E depois de uma parte de alguns políticos que com a fama de Jesus lhes incomodava. Porque Jesus era aclamado como um rei. E isso era uma tentativa de revolução. E isso atrapalhava aqueles que detinham o poder naquela época. Então foi uma construção conjunta para a morte de Jesus. E depois aparece também a figura de Pedro. Talvez vocês não saibam, mas Pedro era o PCA. Se nós assumirmos que o grupo de Jesus aquilo era uma empresa, precisamos crer que Pedro era o PCA da empresa de Jesus. Mas por 3 vezes antes do gado cantar 2 vezes, Pedro negou. O mais caricato disse: eu não conheço esse homem. Existem pessoas até hoje que negam a Jesus ou as suas atitudes. Existem pessoas que nos negam quando estão sendo hipócritas, falsas na nossa presença. Essas pessoas estão a reproduzir a síndrome de Pedro, de negar alguém que um dia ressignificou a nossa história. Alguém que um dia nos deu de comer. E depois, dizem que no caminho entre Getsema, onde Jesus foi preso, até Gólgota, encontraram um certo Sirineu. Pai de novo, tenho a alegria de dizer aos irmãos que Sirineu era africano. É o único africano ali naquele episódio que a igreja faz a referência. E ele só apareceu para partilhar a dor de Jesus. Ele carregou a cruz de Jesus quando ninguém estava ali para carregar. Pelo menos um africano nos representou naquela época. Na sexta-feira, vamos fazer uma reflexão também para entender melhor quem era Sirineu. Se eu não esquecer, porque hoje não há muito tempo para isso. Mas estava ali um Sirineu, um africano, aqui da Etiópia. Foi para lá, carregado com Jesus, até o único que ajudou Jesus na guerra. Quando Jesus chega lá, foi crucificado ao lado dele 2 ladrões. Começaram a insultar ele, mas o outro reconhecia o bom Jesus era inocente e repreendeu o seu amigo. Será que você é esse que reconhece a inocência do outro? Ou você se rendeu e partilha a miséria do outro? Que é compassivo e compassiva, que é solidária e solidária. Mas diz a palavra também que depois de Jesus morrer, surgiu um jovem chamado Centurião que disse assim: na verdade, este era o Filho de Deus. É sempre assim. As pessoas boas, elas são acreditadas depois delas não estarem ao nosso lado. Nós valorizamos pessoas maravilhosas quando nós perdemos. Nós também valorizamos as
perdemos. Valorizamos esposas, esposos, quando nós perdemos. O centurião, depois de perder, Jesus disse: cometemos uma barbaridade, porque esse jovem, na verdade, era filho de Deus. Não termina por aí esse evangelho de hoje. O evangelho de hoje termina quando um certo homem que era discípulo de Jesus, era admirador secreto de Jesus, chamado José de Arimateia, ele vai ao culto de Pilatos e ele pede o corpo de Jesus para ele fazer o quê? Sepultura. Então ele faz o último ato da vida de Jesus, sepultar o corpo de Jesus. Não sei, só estava a introduzir para dizer aos irmãos que temos esta semana para nós discernirmos, meditarmos em torno deste episódio e voltarmos para o nosso interior, nos perguntarmos: quem sou eu naquela história de Jesus? É claro que esses outros personagens aí que o Frei não fez menção. O Frei quer falar da homilia, fazer a homilia em torno do dia de hoje. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus Cristo, na sua vida pública, ele curava pessoas e depois ele dizia: não dizeis a ninguém. Foi para a casa de Jairo, curou a filha de Jairo. Talvez você não se lembre, mas é aquele episódio em que Jesus diz: Talita cumi. E depois ele orienta: não fale para ninguém. Jesus foi se transfigurar no Monte Tabor e ele diz aos seus discípulos: não falem para ninguém. Entre outras coisas que ele falava e fazia, recomendava que ficasse em segredo, porque ainda não tinha chegado o tempo dele de se manifestar. Então ele pedia que houvesse segredo. Por que ele pedia? Porque ele tinha consciência da existência de pessoas que se incomodavam com a sua presença. Fez alguma coisa de errado? Não, porque nessa vida, mesmo que você fazer de errado, não fazer de errado, você vai incomodar alguém. E seria bom que você incomodasse fazendo o bem do que incomodar fazendo o mal. É Jesus. Então um dia Jesus decide entrar em Jerusalém. Quando Jesus decide entrar em Jerusalém, de maneira que ele fala, a pergunta que nós temos que nos fazer é: Jesus vinha de onde? Jesus vinha da Galileia, porque ele morava lá. Por isso é chamado o Galileia. Galileia existia uma cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum para Jerusalém existia uma distância de 150 quilômetros. Mas Jesus já tinha feito um percurso que estava em Betfagé, conforme nós ouvimos. Betfagé é uma cidade que fica numa região bem alta do Monte das Oliveiras. Betfagé é conhecida como a cidade dos figos verdes, a cidade do vinho. E Betfagé ficava a 6 quilômetros de Betânia. Betânia, talvez você não se recorde, mas Betânia era a terra de Marta, de Maria e Lázaro, onde Jesus gostava de ir descansar, o lugar que era bem-vindo para Jesus. E Jesus decide entrar em Jerusalém, mas antes de entrar ele diz: vão para a povoação. Ele diz: vai para Betânia, vão encontrar um jumentinho. Nós não temos o costume de dizer jumentinho. Se eu dizer jumentinho, talvez você não entenda, mas jumentinho é aquele animal que você chama de burro. O burro, você coloca uma carroça para carregar alguns pesos ali. Esse é o jumentinho. Naquela época, era um carro dos pobres, porque os mais ricos viajavam de cavalo, os outros viajavam de camelo, e existiam os que viajavam de burro. Só que se aquele burro estava barato, é porque ainda não tinha condições de carregar peso, por isso se diz jumentinho, era pequenininho.
Ninguém olhava para ele, era insignificante aquele jumentinho. Jesus disse: vamos lá, para desamarrar esse jumentinho, eu quero entrar. Mas aqui não é só uma questão de humildade, Jesus vai se colocar no jumentinho, mas é uma questão do cumprimento da palavra de Deus que estava profetizada no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Está escrito lá: o vosso rei, este entrará montado no jumentinho. E Zacarias profetizou 520 anos antes de Jesus Cristo, antes da nossa era. Então, quando Jesus entra, mas quando eu estava a ler esse evangelho, algo me chamava a atenção. Imagina um jumentinho preso. O que é que passava na cabeça dele? Ao ver que outros jumentos saíam para outras cidades, carregavam pesos, troços, e os jumentinhos estavam ali e amarrados. A gente não sabe qual era a distância da porta dele. Significa que tinha somente um território limitado em que ele deveria circular. É isso que se chama prisão. Quem está na prisão sabe muito bem que na prisão você não tem acesso a tudo. Existe um espaço limitado em que você deve circular. Assim também acontecia com aquele jumentinho. Talvez aquele jumentinho estava a pensar: eu não sou nada, eu não sirvo para nada. A minha vida só está resumida em eu ficar aí. Eu nunca vou conhecer entre outras coisas que passavam na cabeça do jumentinho. Às vezes isso acontece conosco. Há vezes em que nós somos jumentinhos em duas vertentes. A primeira, que nós pensamos, ficamos só a nos limitar nos nossos defeitos, nas nossas limitações. Ficamos presos às nossas crenças, às nossas ideologias, às opiniões acabadas de pessoas. Só faz uma opinião sobre a sua vida, você fica ali a pensar nisso. Há vezes que você foi dito que você é preguiçoso, e você começa a dizer que você é preguiçoso e que você não vai gerar resultados nessa vida. Há vezes que dizem que você é fraco, você não serve para nada, e você começa a pensar nisso, você acredita nisso. Então você está se aprisionar nesses pensamentos, nessas crenças, nessas ideologias, nessas opiniões que as outras pessoas estão nos dando. Só que existe uma coisa fantástica que aconteceu com aquele jumentinho. Enquanto o jumentinho estava a pensar assim, Jesus, em Betfagé, estava a fazer planos para a vida de quem? Do jumentinho. Jesus estava a fazer planos para fazer o quê? Libertar o jumentinho. Isso também nos remete ao povo de Israel quando estava no Egito. O povo estava no Egito a se lamentar pelo sofrimento, pela dor, por tudo que estava a passar lá de mal. Só que eles não sabiam uma coisa: enquanto estavam no sofrimento, enquanto estavam na dor, enquanto estavam no desespero lá no Egito, Deus estava a conversar com alguém para ir libertar aquele povo, com Moisés, na sarça ardente, para fazer o que para ir libertar o povo. O que é que eu quero dizer com isso para vocês? Que lição nós aprendemos aqui? Não importa o problema que você está passando. Eu não sei o que você está pensando sobre a sua vida, sobre os seus projetos, sobre a sua vida amorosa. Não sei qual é o seu problema. Eu não sei o que te aprisiona. Quais são os seus pensamentos, as suas limitações, as suas dores. Eu não conheço. Mas eu quero dizer a você: coloque-se no lugar do jumentinho. Se você é jumentinho, entenda que Deus está fazendo um plano para a sua vida e a sua história. E Jesus manda ver o jumentinho. O jumentinho nunca existiu. A palavra de Deus não fala que o jumentinho não existiu. Simplesmente ele seguiu. Por quê? Porque o jumentinho entendeu uma coisa que nós levamos a vida inteira para entender. O jumentinho entendeu que quem manda na vida dele é Jesus. O jumentinho entendeu que com Jesus a sua vida ficaria ressignificada. O jumentinho entendeu que Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado, da escravidão da falta da fé, da escravidão de tudo aquilo que
nos afasta da presença de Deus. E Ele é fogo. A melhor notícia que eu tenho aqui para você é que existiram muitos juventudes naquela época de Jesus. Mas hoje, depois de 2000 anos, nós estamos a falar de um juventude que estava preso, que era insignificante. Significa que aquele juventude era insignificante. A partir de Jesus, ele virou um juventude eterno. O juventude da história, o juventude que deve ser pregado. Significa que Jesus ressignificou a história daquele juventude. Entregue a sua vida a Jesus, confie nele, e Ele vai ressignificar a sua vida. Ele vai te tirar de um lugar que ninguém acredita em você, e Ele vai acreditar em você. Jesus é o único que investe em algo ou em alguém que ninguém acredita. Eu mesmo te falo, sou exemplo disso. A minha mãe nunca acreditou em mim. Ela acreditava no meu irmão mais velho. Minha mãe dizia que eu era preguiçoso porque eu negava que ia passar. E de fato eu era preguiçoso. Quando eu era para ir a passar, eu inventava uma doença, sobretudo dor de barriga, cujo comprimido não é fácil de encontrar. Nos dias que eu inventava que tinha dor de cabeça, minha mãe já me entregava para paracetamol. Você sabe muito bem que algumas mães parece que já fizeram um curso de medicina. Qualquer doença que você apresenta a ela já entrega. Mas a minha mãe disse para mim que eu não sabia nada. E por conta da preguiça eu nem casava, eu casaria. Mas eu acreditei em Jesus. Quando eu vi minha mãe que eu vou casar, eu disse: você é padre, tá? E eu me tornei padre. E minha mãe ficou feliz porque eu me tornei padre. E hoje minha mãe sente orgulho pelo padre que Jesus me tornou, e não que eu me tornei. Pelo sacerdote que Jesus me tornou. Jesus ressignificou a minha vida. Eu que estava condenado, que não daria certo, e eu estou aqui no altar a dar certo. Preciso dizer a todos os filhos que estão aqui: algumas mães fazem sentenças sobre a nossa vida, mas eu quero que você entenda que aquele que tem a verdadeira sentença na sua vida é quem? É Jesus. Porque foi Jesus também que tinha a sentença da vida daquele jovem. Então, entregue-se a Jesus, abrace Jesus. Existem várias histórias da Bíblia, desde leprosos que estavam condenados a viver na ilha dos leprosos, e Jesus foi lá, tocou neles, e a vida deles ficou ressignificada. Existe um jovem que sempre eu gosto, Zaqueu, que estava condenado porque ele era pecador, e Jesus foi viver na casa dele, e a partir daquele dia a história de Zaqueu ficou ressignificada. Entre outras pessoas que tiveram contato com Jesus, e Jesus mudou a vida deles. E por que você não ser uma dessas pessoas? Se eu acreditasse na minha mãe, eu ficaria preso, eu não poderia ir muito longe. Mas como eu acreditei em Jesus, eu dei um passo. E eu quero dizer a você: as pessoas que falam sobre a sua vida, que emitem sentença, elas não têm poder sobre o que você vai se tornar no futuro. As pessoas têm a capacidade de ver o seu passado, o seu presente, mas elas não têm a capacidade de ver aquilo que você vai se tornar. Quando Jesus mandou lá libertar o juventude, alguns perguntaram: o que vocês querem fazer com o juventude? E eles disseram: Jesus mandou. E eles disseram ainda: Jesus vai devolver. Quando Jesus te pega, ele vai te devolver sim, mas ele te devolve do jeito que ele te pegou. Quando ele te devolve, você vai gerar o quê? Vai gerar inveja, ciúmes, admiração, mas acima de tudo, perseguição. Você será perseguido pela coisa boa que Jesus colocou em você, e vai buscar muitas pessoas. Então eu preciso dizer para você nesse domingo de Ramos: entregue a sua vida a Jesus, entregue os seus sonhos, a sua história a Jesus. Em seguida,
a palavra diz que o povo começou a vir para receber a Jesus. Jesus montado num jumentinho. E as pessoas colocavam ramos e colocavam também cabulários ou panos, capas, aqui Jesus passava, não é isso? Mas existe algo importante que eu achei nessa passagem. É que se fôssemos nós já não estaríamos aqui. Nós já estávamos lá no ano da fama. No ano, você já imaginou todo mundo aqui na Madonna? Você havia montado um cavalo, todo mundo colocar roupa dele ali, só você a passar só. Pessoas aqui querem fazer certo, querem fazer outro. Você vai fazer isso. Depois você vai dormir a outro, vai dormir na sua própria casa. Você ficaria empolgado. Porque existe um monte de gente que não vai se tornar a Jesus. Mas Jesus não ficou empolgado. Jesus não se enganava com a empolgação do povo. Jesus não se enganava com os aplausos do povo, com os elogios do povo. Por quê? Porque Jesus já tem dito que aqueles que dizem Hosana, filho de Davi, no domingo serão os mesmos que na sexta-feira vão dizer: crucificam, crucificam. Aqueles que dizem bendito que vem em nome do Senhor no domingo de Ramos são os mesmos que na sexta-feira vão dizer: solta-nos Barabás e crucifique a Jesus. Jesus está dizendo assim: tome cuidado com as pessoas que te elogiam. Nem todas as pessoas vão te elogiar. Outras não são elogios para ficar perto de si, para explorar o seu ponto fraco. E elas agirem que nem Judas, que entregarem aqueles que vão tirar a sua própria vida. Tome cuidado, não se empolgar pelas pessoas, porque as pessoas nos abençoam com a boca e nos abençoam com o coração. O próprio Jesus, em alguma passagem, Mateus, ele disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em alguma passagem da Bíblia está escrito assim: maldito o homem que acredita no outro homem. Nós precisamos acreditar em quem? Em Jesus. Precisamos também ficar vigilantes, porque nem todas as pessoas que estão ali conosco hoje, amanhã estarão conosco. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.